E falando sobre música, a gente vai conversar agora, já estamos em contato com ele via Skype, com o músico, professor e produtor musical Gilson Naspolini. E a gente vai falar então sobre essa nova fase aí, especialmente para quem vive da música, que tem que se reinventar nesse momento, né, Gilson? Boa tarde, tudo bem? Gilson, não sei se ele consegue me ouvir agora. Opa. A gente deu uma queda aqui, aí eu não consegui te ouvir. Ah, tá. Enfim, boa tarde. Para mim é um prazer estar novamente aqui no programa com vocês aqui, né? Mesmo que de forma remota. É um prazer estar na casa sua aqui na Rádio Cidade de Dia novamente. Muito obrigada por ter aceito o convite, Gilson. Então, a gente está vivendo aí uma época que os músicos têm que se reinventar. A gente vê muitas lives, o pessoal está fazendo bastante live. Eu queria saber como é que está o teu trabalho, porque você é músico, é produtor musical. Como é que está sendo, né, professor também. Então, como é que está sendo a tua rotina agora? A minha rotina agora, eu estou praticamente só trabalhando com aulas, porque como eu não posso receber ninguém aqui, né? Eu já trabalho com aulas online já faz um tempo, que para mim acabou facilitando nessa hora, né? No caso, os meus alunos presenciais transitaram todos, né, nesse período para aulas online, né? Então, estou praticamente trabalhando só de forma remota também, né? Assim como vocês aí na rádio. Então, estamos se virando, né? Mas, infelizmente, né, a minha fonte de renda, que também é apresentações e a parte também de estúdio, aqui receber bandas e tal, infelizmente eu estou sendo prejudicado nessa área também, né? Então, basicamente, o que continuou normal foi as aulas que já eram feitas de forma virtual. Exatamente. Eu já recebia mais ou menos metade dos meus alunos, eu já dava via Skype ou mesmo por chamada de vídeo no WhatsApp, né? Porque como eu tenho um trabalho já que, inclusive, semana que vem vai fazer 10 anos que eu tenho um canal no YouTube, então eu tenho bastante clientela de fora, né? Pessoal de fora, até de fora do país, que me procura para fazer aulas de bateria, né? Eu dou aula de bateria. Então, como eu já trabalho com isso, já faz uns 4 anos que eu faço via internet, essas aulas ao vivo, né? Aí, para mim, não foi nenhuma novidade, digamos assim, né? Não tive que me adaptar a muita coisa. Na verdade, só tive que convencer os alunos presenciais a migrarem também para o online. Na primeira semana, alguns relutaram, disseram que preferiam esperar e não fazer a aula, mas essa semana já está todo mundo fazendo online. Eu estou com a sequência de aulas todas via internet. Até porque eles devem ter percebido que não ia voltar assim tão rápido, né? Ainda vai mais alguns dias nessa maneira. Exatamente. Alguns porque não quiseram parar e outros para me dar uma força também, porque eu preciso trabalhar e, claro, com e eu preciso que esses alunos continuem, né? Alguns, a gente sabe que afeta financeiramente todo mundo, né? Toda a escala de trabalho de todo mundo muda. Então, a gente se ajuda, né? Teve uns que eu até abri mão de receber agora, falei para eles, não, você pode me pagar depois, quando puder. Para mim, o importante é os alunos continuarem fazendo as aulas e eu continuar trabalhando, independente de receber ou não, né? Porque senão a gente fica louco, né? Em casa, parado, sem fazer nada, né? Ah, com toda certeza. Tem que continuar as atividades de uma certa forma. E, Gilson, eu queria saber, então, Exatamente. Um pouquinho sobre o teu trabalho como produtor musical. Eu acredito que muita gente ainda Sim. não sabe o que exatamente faz, então eu ia pedir para você falar quais são as atividades, qual é a competência desse profissional. Bom, como técnico de gravação, que é um dos papéis que um produtor pode ou não assumir, eu gravo de tudo. Hoje, por exemplo, eu recebi um recado de um cara que é meu cliente aqui, que é para fazer a chamada do caminhão de gás dele. Então, a gente atende qualquer coisa relacionada a áudio, você vai receber. Desde uma chamada para fazer uma trilha de gás, amanhã, por exemplo, eu tenho um podcast para gravar, né? Então, podcasts, né, que são aquelas conversas, as pessoas, né, enfim, falando de algum determinado tema. Então, mais variados temas, assim, relacionados à gravação de áudio, eu posso estar recebendo num estúdio de gravação, né? Mas como produtor musical, geralmente a gente faz o quê? A gente trabalha com música, né? Então eu recebo também de variados estilos musicais, pessoas que estão com suas composições e querem gravar, né? Então eu ajudo no arranjo, muitas vezes eu posso tocar algum instrumento, né? Geralmente eu recebo os músicos aqui, gravo eles e eu produzo essas músicas, né?
coloco algumas coisas que eu acho que vai combinar, que vai ficar legal com o arranjo e tal. E faço também a parte técnica, que é a captação em si, né? Botar os microfones dos instrumentos, captar a voz, fazer uma edição, que a gente faz também, às vezes até afinação, enfim, tudo que é o trabalho de produção musical, né? De criação, desde a hora que a pessoa criou até ir para um disco, né? Ou para uma plataforma digital, hoje em dia, que é mais comum. Normalmente, quem chega aí já tá com a música pronta. Claro que, como você falou, às vezes dá um toque ou outro, mas normalmente o pessoal já chega aí com tudo pronto? Pronto para gravar ou para bem variado, Manuela, bem variado, tá? Tem gente que vem aqui com a música violão e voz. Tem gente que vem sem nem o violão. A pessoa às vezes só sabe cantar e não sabe tocar nada, né? Então, aí o que eu faço? Eu contrato músicos, ou às vezes eu mesmo gravo, eu toco vários instrumentos também. Eu tenho aqui na minha sala vários instrumentos. A gente percebe. Um contrabaixo, piano, violão, tem uma bateria aqui atrás. Então, dependendo da exigência da música, eu consigo executar tudo, ou a gente convida músicos, né? Mas também, claro, que é o que eu gosto mais, né? De receber uma banda na qual eu vou gravar cada um desses músicos, tal, porque para mim a grande graça de ser produtor é ser um novo elemento dentro de uma banda, né? Dentro de um conjunto de pessoas, para dar um suporte, dar uma opinião de fora, né? Que eu acho mais legal, né? Ô Gilson, tem algum curso, alguma especialização para ser produtor? Existem algumas faculdades, existem cursos técnicos também, né? São Paulo é um lugar onde a gente encontra mais isso, mas no Brasil inteiro a gente encontra, em alguns lugares a gente encontra esse tipo de formação, mas hoje em dia o que está muito popular é a formação pela internet mesmo, né? Você pega, mesmo que de forma informal, digamos assim, por não ser um curso, por exemplo, com um diploma aprovado pelo MEC, mas você pega, por exemplo, às vezes um cara que é um produtor renomado, super gabaritado, que já gravou dezenas de artistas legais, e ele faz um curso online, é bem válido também, com certeza, né? Eu mesmo já fiz alguns cursos assim, e mesmo gratuitamente também, né? Da mesma forma como eu, como professor, disponho vários conteúdos gratuitos pelo YouTube, você tem vários profissionais fazendo isso hoje em dia, né? Então, ainda mais nesse período de quarentena, é uma boa hora para você aprender alguma coisa nova, né? Então, a gente pesquisa bastante coisa no YouTube, na internet, vai trocando ideia, trocando informação. Muito do que eu aprendi de forma empírica mesmo, né? Treinando, testando, tentando, porque antes de ser produtor, eu sou músico há muito mais tempo. Então, sempre frequentei estúdios como músico contratado e tal. Então, vendo aquela operação como funcionava, né? Tive várias bandas que gravaram discos, então a gente vai aprendendo vendo também, né? Você sempre quis ser músico, trabalhar com isso, ou foi acontecendo, já trabalhou com alguma outra profissão? Olha, dizer que sempre quis trabalhar, não, acho que não, mas desde criança, né, envolvido com tocar, com brincar com os instrumentos, né? Eu me recordo, assim, muito pequeno, brincando com um tecladinho, com aqueles órgãos, então para mim sempre foi uma coisa natural, assim, né? Eu cheguei a estudar jornalismo, fiz metade da faculdade na Unisul, Tubarão. Na época não tinha jornalismo aqui na região, e só que eu acabei vendo que a minha vocação era para música mesmo, porque todos os trabalhos que eu fazia na faculdade era alguma coisa tinha alguma relação com a música. Alguma relação com música. Quando começou a virar uma coisa muito jornalística, aí eu assim, não é pra mim. Aí eu fui estudar em São Paulo, né? Eu estudei no Conservatório Souza Lima, lá em São Paulo, né? E daí, claro, né, quando você passa a estudar isso, a levar isso mais a sério como um estudo, eu acho que o natural é você levar isso como profissão também. Daí eu realmente vi que era isso que eu queria, né? Então, desde 2002, 2003, por aí, que foi quando eu comecei a estudar e já comecei a trabalhar no meio também, porque na música é muito isso, né? É difícil alguém que esteja estudando música e já não esteja tocando, muitas vezes até já ganhando dinheiro com isso, né? Já é alguém que já tem uma certa aptidão, que já gosta muito daquilo naturalmente. Ao contrário de muita gente que às vezes vai fazer a faculdade para aprender uma profissão nova, geralmente o músico ele vai só para aperfeiçoar a parte teórica daquilo, né? Dificilmente tu vai para uma faculdade de música aprender a tocar o seu instrumento. Você já sabe tocar e normalmente já sabe tocar bem.
né? Você vai para uma faculdade de música ou de gravação, ou nessa área, né? Geralmente você já tem um know-how. Você só está buscando... muitas vezes é só o diploma mesmo, ou um aprofundamento, né? Ô Gilson, e qual a tua opinião sobre essa nova maneira de se apresentar, principalmente agora, muitos cantores fazendo lives? Tu acredita que isso vai virar uma tendência quando tudo isso passar? Isso, de certa forma, é bom, ruim? Como produtor musical, assim, qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que isso não enche a barriga de ninguém, né? Eu acho que é legal, pro espírito das pessoas é bom, pro músico se sentir ainda fazendo alguma coisa, né? Pensa naqueles músicos que só se apresentam, né? Que não tem outra função além de estar no palco. Para eles é complicado, né? Ficar em casa parados. Então tipo, essa atitude do Luan Santana, que você citou ali, eu acho bem legal, né? Ainda mais vindo de um artista que tem poder aquisitivo para fazer um negócio legal, por que não? Mas a minha preocupação é com os pequenos, né? Assim como eu, que também sou aqui um produtor local aqui de Criciúma, sul do estado. Então, essas pessoas, assim como eu, o complicado é até quando a gente vai poder ficar sem se apresentar, né? Eu tenho amigos conhecidos que trabalham para grandes artistas lá em São Paulo, mas pessoas que trabalham no meio técnico, né? Como montador de som, como técnico de áudio, que necessitam de agenda para trabalhar, então é bem preocupante. Quanto a isso ser uma tendência no futuro, eu acredito que não. Eu acho que ainda as pessoas vão preferir pagar para ver um show, né? Eu acho que elas podem muito bem ver isso pela internet de forma gratuita, mas pagar para assistir um show do celular, eu acho meio difícil. Agora, eu acho que de forma benéfica isso vai ser para pessoas que estão se adaptando agora, né? Não só no meio musical, mas as pessoas que não faziam delivery agora vão começar a fazer, de repente continuem a fazer. Professores, assim como eu, talvez passem agora a dar mais atenção para essa parte online, né? Assim que estão sendo obrigados a fazer isso agora, então quem sabe tirem proveito disso no futuro, né? Eu perguntei isso porque eu cheguei a ver alguma matéria, não me recordo agora, mas, por exemplo, no Instagram teve o início ali dos melhores amigos nos stories, e tem gente que agora, né, alguns profissionais, claro que não são todos, começaram a cobrar para poder ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E isso poderia virar tendência também, fazer apresentações em lives de uma maneira privada e cobrar por isso, né? Por exemplo, em músicos. Será que isso ajuda a ficar mais perto do artista ou afastar? Em casos de isso virar uma tendência, depois que tudo isso passar, né? Fazer lives e, de certa forma, arrumar alguma maneira de ganhar com isso. Eu acho que isso é muito para fã mesmo, né? Já tinha isso, né? A gente já via isso até de pessoas que são simplesmente formadores de opinião, né? Então, youtuber e tal, você pode contribuir ali, mas isso na verdade só traz dinheiro mesmo a ponto de bancar um artista. Um cara que realmente tem muitos seguidores, muitos mesmo, né? Por exemplo, se o Luan Santana faz alguma campanha nesse sentido, ele talvez consiga, porque ele tem uma gama enorme de seguidores. Mas isso de impactar o mercado de uma forma assim, realmente que você vai ver desde o grande ao pequeno recebendo dinheiro dessa forma, eu volto a dizer que eu acho preocupante, porque realmente a maior parte dos profissionais que são músicos no Brasil não são famosos e não ganham dinheiro com internet, né? A grande verdade é essa. Para ganhar dinheiro com internet dessa forma, você tem que ter um alcance gigante e ser, de certa forma, famoso. Eu, por ter um canal no YouTube que hoje tem quase 85 mil seguidores, 84 por aí, me dá um retorno, não pelo YouTube, me dá dinheiro, que dá, mas não dá o suficiente, mas me dá um retorno de eu conseguir vender minhas aulas online, conseguir fazer meus cursos online. Mas eu sei que isso são muito poucas pessoas que conseguem fazer, né? Ainda mais de um dia para a noite, como a gente teve que ser obrigado a se virar agora, né? Com toda certeza. E, na tua opinião, assim, o que mais vende hoje em relação à produção musical? O que mais está dando certo, entre aspas, né? Isso depende muito do gosto das pessoas. Mas o que Você está vende falando de mais estilo hoje? musical? Isso.
de estilo? O que mais vende hoje em relação ao mercado? É que a gente tem aquela bolha, né? Aquela bolha do que a gente chama do mainstream, né? Do que está na mídia, né? Tem essa bolha que você pode ou não querer entrar nessa bolha, né? Por exemplo, um cantor de sertanejo local hoje, ele se vê obrigado a entrar nisso, porque é o que se espera de um cantor sertanejo. Você não vai ter um cantor sertanejo underground, né? Você tem que estar no meio. Então, é mais complicado, né? Mas eu acho que todo mundo consegue ter a sua... Todo mundo tem o seu espaço, né? Dentro do rock, que é a minha área mais, né? Dentro saindo um pouco do que está nas rádios mais mainstream, assim, que tocam música mais popular, a gente tem todo um universo onde as pessoas ainda consomem rock, ou consomem esse tipo de música, compram disco ainda, coisa que quase não se vê, mas essas pessoas compram, né? Agora, até onde esse artista quer estar ou não no foco, né? Aí vai de cada um, interesse de cada um. Mas eu vejo que poderia hoje ter mais espaço na mídia para todo mundo aparecer um pouquinho. Não precisaria ser tão maçante quanto é hoje em dia, que é o que a gente vê, né? Que é o funk, o sertanejo, né? Esses ritmos mais popularescos, assim, né? Eu acho que poderia ter espaço para um samba um pouquinho mais trabalhado, para música instrumental, para quem gosta de rock, para quem gosta de reggae, para quem gosta de funk, o funk mesmo, né? Funk raiz. Pro soul, né? Pra soul music, enfim, tem tantos estilos que às vezes as pessoas que ficam ouvindo só o que tá no topo, né, da cadeia, acabam não conhecendo, né? Poderiam gostar de outras coisas e acabam não conhecendo. Uhum. Em relação à produção, tem algo que o público já não curte mais tanto? O que já tá meio over, assim? De produção, olha, tem algumas coisas, alguns clichês, né, que a gente usa, que de tempos em tempos vão e voltam. É engraçado isso, assim. Por exemplo, aquele efeito, o reverb, né, que se usava muito nos anos 80, que é um efeito exagerado para quem não sabe o que quer dizer o reverb, imagina você numa igreja cantando, né, você vai ouvir aquele, né, aquela volta, né, aquele eco, né, popularmente a gente chama de eco, né. Então, isso se usava muito antigamente, parou-se de usar quase que por completo e está voltando de novo. Então, é como a moda, né? São como as roupas, né? São ciclos que vão e vêm, né? Mas um efeito que se usa muito popular hoje é o efeito que a gente chama de autotune, que na verdade é um plugin que a gente usa, né? Um aplicativo, digamos assim, que dá um efeito meio robotizado na voz, né? Então as pessoas percebem muito isso, porque está na voz, né? E tá muito em voga já faz um bom tempo, né? Mas volta e meia eu pego algum cliente aqui dizendo o quanto ele odeia isso, enquanto que entra um outro cliente e diz quanto adora isso. Então, é muito relativo, né? Muito do gosto musical da pessoa. Depende muito do gosto, como você falou. E em relação, por exemplo, o que você diria em relação a quem está começando na música? Como que ter uma boa produção musical pode fazer com que fique mais profissionalizado? Como que isso vai ajudar em quem, por exemplo, quer seguir alguma carreira? Uma carreira musical, a pessoa gravar, né? Isso. É bom, eu acho que assim, hoje em dia facilitou muito, né? Que todo mundo com relativamente pouco dinheiro consegue ter um home studio, digamos assim, né? Você tem equipamentos básicos para se autoproduzir. O problema disso é que o conhecimento ele não vem junto com esses programas, né? Com esses equipamentos. Você tem que realmente trabalhar o seu ouvido por muito tempo para conseguir desenvolver. Então a dica que eu daria é, como tem bastante hoje estúdios, né? Tem bastante opção, procure um estúdio ou um produtor de confiança, alguém que você confia, que você já viu algum trabalho, que achou legal, para gravar os seus trabalhos. Porque quanto mais você gravar com gente que você confia, com gente que tem experiência, mais você vai ganhando experiência também, para lá na frente, talvez você economizar, podendo se autoproduzir, né? E hoje, quando você chega com uma música numa rádio, ou mesmo se você está buscando um apoio de alguma produtora, né? Ou de alguma, o que a gente chamava de gravadora antigamente, que não grava mais nada, né? Que na verdade é uma distribuição. Sim. Eles não querem mais gravar nada, eles querem já
tudo pronto, né? Então, vamos supor assim, se você chega num selo famoso, aí, numa Som Livre, por exemplo, que todo mundo conhece, já ouviu falar, né? Se você chegar lá com uma gravação ruim, eles não vão nem querer ouvir. Agora, se você já chega com um negócio bem gravado, bem produzido, pronto, provavelmente você tem uma chance maior de entrar para o selo, porque eles não querem mais passar o trabalho de gravar ninguém, entendeu? Sim. Então, a dica que eu dou, né, da minha área de produção é, se você puder deixar o mais pronto possível, né? Talvez você já tenha ouvido falar do termo CD ou fita demo. Já ouviu falar, Manuel? Já ouvi falar. Esse termo caiu em desuso, né? Porque ninguém mais faz uma demonstração, né? O demo vinha disso, de um produto demonstrativo. Eu vou gravar uma demo para depois mandar para uma gravadora para ver se... Não existe mais isso, já se pula direto para o produto final, né? Uhum. Então você já entrega o produto final para a gravadora e ela vai dizer se vai distribuir isso ou não. Então, as chances a dica que eu dou seria essa, né? As chances aumentam bem mais. Exatamente. Ô Gilson, e tem algum profissional, quais profissionais ou qual profissional que te inspira ou que te inspirou até agora? Tem tantos, né? Como eu trabalho, como eu disse, né, como músico, como baterista, também como produtor, em diversas áreas a gente tem a inspiração, né? Mas eu vou citar as pessoas da região aqui, para ser bem justo, né? Com pessoas que me ajudaram bastante e são inspiração para mim, tá? Poderia citar o Adair Offenbach em primeiro plano, né? Que é um produtor que hoje está na Califórnia, é de Criciúma. Hoje ele tem um estúdio lá nos Estados Unidos. Me ajudou muito no começo, porque eu trabalhei muito no estúdio dele. O Elson Máximo também, aqui de Criciúma também, outro músico muito talentoso que tem estúdio também, produção também, que me ajudou muito no começo com produção. Então foi uma inspiração e ainda é para mim. O Thiago Pimpas, que também é técnico e operador de áudio de rádios aqui da região também, tem estúdio também. São tudo pessoas assim que têm estúdio ou tiveram estúdio aqui em Criciúma. Né? O Orlando, o Bússolo, são todos talentosos produtores musicais aqui da região, músicos, que me ajudaram muito. Então, quem busca esse caminho, tente chegar em pessoas assim, né? Pessoas que têm um pouco mais de experiência que você, para te ajudar, para abrir caminhos, né? Sempre interessante poder contar com amigos e pessoas da região, assim. Uhum. Achei bem legal a tua iniciativa de falar músicos aqui da nossa região, que tem bastante gente talentosa aqui na nossa região. Sim, com certeza. E eu queria que você falasse ou desse alguma dica para quem está começando, para iniciantes ali na produção musical, o que não fazer? O que não fazer e também para quem quer seguir carreira, enfim. O que não fazer? O que não boa fazer. Pergunta. Olha, o que não fazer? Bom, eu acho que filme. Vale tudo no começo, né? Vale tudo, porque no começo você diz assim, eu não vou fazer determinado estilo ou determinado trabalho, ou não fazer, enfim, acho que no começo experimentar tudo é bacana, é legal. Eu acho que o que não fazer é sair torrando dinheiro com equipamento mais caro se você ainda não sabe mexer, porque o mais importante ainda é o seu ouvido e a sua mão. Então, eu diria isso, talvez o não torrar dinheiro com o equipamento, não apostar todas as fichas que o equipamento vai fazer para você o serviço, né? Uhum. Ainda no final do dia, o que conta é o seu ouvido. Legal. Gilson, eu agradeço pela tua participação aqui, foi uma conversa muito boa, falando sobre música, mercado da música. Eu vou pedir então para te passar as tuas redes sociais, para quem quiser te acompanhar, o contato. Muito obrigado, Emanuel. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar falando contigo, sempre me recebendo super bem, mesmo que à distância dessa vez, né? Mesmo que à distância, né? Conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho meu Instagram, né? Que é Gilson Naspolini, tudo junto, de forma bem simples. Eu tenho meu site também, que eu tenho meus cursos lá, né? Que é querotocarbateria.com, tá? E mais informações do meu estúdio, né? Que é um trabalho de produção musical. Pode procurar também o meu site, que é Estúdio, em português, com ES, né? Estúdio, IMGN, que é Instituto de Música Gilson Naspolini, né? Abreviado, tá? estudioimgn.com, tem mais informações lá, mas pode vir me procurar ali no Instagram ou no Facebook, Gilson Naspolini, que vai falar diretamente comigo, né? Muito obrigado pelo espaço. Imagina, eu que agradeço, eu te desejo então uma boa tarde e um bom trabalho para você.
para vocês também, se cuidem, né? Se Vamos se cuida, proteger aí. fiquem em casa. Obrigada também. A gente conversou então com o músico, professor e produtor musical Gilson Naspolini.